explicar a matança, o massacre, a queima dos judeus no Novo Testamento. Ok? A Igreja Católica começou. Então ele fala aqui que a maior justificativa para a matança e queima dos judeus foi o Novo Testamento. É engraçado que a datação mais tardia que o pessoal coloca do Novo Testamento é o ano 100, né? A maioria concorda em torno dos anos 70, que são os anos que justamente eram os cristãos que eram perseguidos e não os judeus, né? Não eram os judeus que eram perseguidos nessa época. Os judeus perseguiam os cristãos juntamente com o Império Romano, né? Os judeus daquela época, não os de agora, né? Isso, ok? Foi antes bem antes das cruzadas, no século 6, 7. Os pais da igreja eram altamente antissemitas, odiavam os judeus, e durante séculos os judeus serão culpados pela morte do Deus dos cristãos. Essa é uma coisa que não dá para entender. De um lado, nós matamos o Deus de vocês. Então, a gente pode matar ele, então ele não é Deus. Outro, não era para ele morrer mesmo? A Igreja Católica nem existia quando o Novo Testamento foi escrito. E durante séculos, os judeus serão culpados pela morte do Deus dos cristãos. Essa é uma coisa que não dá para entender. Cristões, né? Poxa vida, cristãos que falam, cristões e tal. Né? De um lado, nós matamos o Deus de vocês. Então, a gente pode matar ele, então ele não é Deus. Outro, não era para ele morrer mesmo? Peraí. A gente já tem um problema aqui, sabe por quê? Porque Deus pode tudo. João 10:18. A gente tem aqui, deixa eu pegar a passagem fácil aqui para vocês. Por esse motivo o Pai me ama, porque eu entrego a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, antes eu a entrego de espontânea vontade. Tenho poder para entregá-la e poder para retomá-la. Esse é o mandamento que recebi de meu Pai. Então, Jesus como Deus, e Deus pode tudo, eu acho que nosso amigo judeu vai concordar com isso se ele for judeu de verdade. Se Deus pode tudo, inclusive ele tem o poder de doar a sua própria vida e retomá-la de volta. Então, não tem nada a ver essa alegação de que se Deus morreu, é porque ele não é Deus. Deus ele pode tudo e na realidade não mataram ele, ele doou a sua própria vida. Certo? Vamos voltar lá. Ele não é Deus. Outro, não era para ele morrer mesmo? Então você tem que decidir. Para ele morrer, a maior. Era para ele morrer, mas não era para que os judeus o matassem. Ele veio para salvar. Os judeus eram para ser os primeiros a reconhecer como Messias, mas isso não aconteceu. Deus determinou que seria assassinado pelos judeus? Não, isso foi escolha dos judeus. Não foi nada interferido no livre-arbítrio dos judeus. Jesus se entregou. Os romanos eram ignorantes, a maioria deles, pagãos. Agora os judeus, eles eram conhecedores da palavra de Deus na época. E então, não tem nada a ver você dizer, não era para ele morrer mesmo? Sim, era para ele morrer. Ele entregou a sua vida. Mas a escolha de matar foi feita pelos judeus. Se não fossem os judeus, com certeza, de alguma outra forma, isso iria acontecer. Não precisaria ser os judeus, né? Então, infelizmente, foi a escolha que foi feita. Essa página, inclusive, esse canalzinho aí, ele gosta de fazer umas zombarias com a fé cristã, né? Tava vendo uns shorts aqui do YouTube e vi que ele ama fazer umas zombariazinhas com a fé cristã, colocando um vídeo dos caras dando risada, porque Jesus disse que em breve voltar, e depois mostrou uma idosa que já era uma idosa, dizendo que ainda Jesus ia voltar, né? Afirmações de 100, 200 anos atrás, eu acho.
E aí depois mostrou as afirmações de agora de que Jesus ia voltar, então de zombaria, querendo dizer que Jesus não voltaria nunca, né? Mas 1 Pedro 3,9 fala que isso iria acontecer. Então, meu irmão, você é um cumprimento da promessa da Bíblia, e você é a prova de que o que a Bíblia fala é verdade e se cumpre. Beleza? Só porque diz que a Igreja Católica usou o Novo Testamento como uma propaganda aí para queimar judeus e tal. Eu não vou entrar no mérito da questão aí se a Igreja Católica utilizou isso ou não. Porém, o fato de algo ser usado com finalidade errada não quer dizer que esse algo em si foi construído com a intenção de queimar judeus. Então não posso afirmar que o Novo Testamento é antissemita só porque alguém se apropriou do Novo Testamento como justificativa para matar judeus. Não posso. Isso é errado. Isso é desonesto. Às vezes a gente pode fazer um post na rede social e a pessoa usar, torcer para finalidade ruim. E aí, a culpa é minha? O que tem que se levar em consideração quando você analisa um documento é qual a intenção com o que foi escrito. E em nenhum momento a gente vê intenções ruins no Novo Testamento. Inclusive, o apóstolo Paulo evoca a unidade ali, né? Todos são um, judeus e gentios, sejam gregos, todos são um em Cristo Jesus. Então não há nada no Novo Testamento que indique, que possa se supor que tem que matar judeu, que tem que queimar judeu. Agora, se alguém se apropriou disso para matar judeus, o problema está com a pessoa e não com o documento em si, certo? Então, infelizmente, existem aí essas questões. A gente tem que saber separar as coisas. Quer criticar o mau uso? Critique. Mas não atribua ao Novo Testamento como antissemita. E se for para atribuir, mostre passagens do Novo Testamento que induzem ao antissemitismo, que induzem à perseguição dos judeus. Mostre. Entendeu? Assim como os ateus falam que o Velho Testamento induz aí ao genocídio e tal. E eu sei que os judeus, eles acreditam no Pentateuco ali, né? Os ateus, eles usam esse mesmo argumento. Usa o Velho Testamento para matar aí. Para matar os outros povos que não concordam com o judaísmo. E aí, se falar isso da Torá, seria justo? Com certeza não. Porque a Torá não foi escrita aí com o objetivo de ficar assassinando outras pessoas à torta e à direita no futuro, né? É lamentável, né? É lamentável que se faça afirmações nesse sentido.